O problema de muitos alunos em relação à escrita, muitas vezes, é o que falar sobre, né? Tem a dificuldade de colocar no papel. Eu, como sempre falo para vocês, na experiência minha também, né? A única forma da gente melhorar isso é treinar tudo de escrita. Eu assisti a um filme, colocar a tua opinião em relação àquilo que você assistiu. Eu fiz um jogo, eu joguei, né, um joguinho que eu não gostei, você colocar referente àquilo um texto sobre aquilo que você não gostou no jogo, ou enfim, como se procedeu o jogo. Hoje eu passei um dia legal na minha vida, tá? Eu escrever sobre o que acontece diariamente na nossa vida. Tudo que a gente escreve é uma forma de aprimorar a nossa escrita e automaticamente a gente conseguir colocar no papel. A mesma coisa quando nós estamos numa equação matemática, né? Vamos supor que a gente olha por onde que eu começo. Mas eu nunca treinei isso daqui, eu nunca fiz atividade sobre isso daqui. Então, eu vou fazer as atividades, eu errei um sinal, tudo aquilo vai por água abaixo na minha resolução final. Então, eu sei que eu errei lá naquele sinal, no próximo treino eu vou prestar mais atenção aonde? No sinal. Um outro ponto que a gente tem que prestar muita atenção é a questão da leitura, né? Professora, ler muito? Não é ler muito e não ler qualquer coisa, né? A gente, às vezes, eu não gosto de ler jornal, eu não gosto de assistir noticiário, eu não gosto disso, não gosto daquilo. Infelizmente, né, ou felizmente, né, não sei qual é o ponto de vista de vocês em relação a isso, né, mas a gente tem que ter informações, né, sobre aquilo que a gente está falando. Então, se eu estou falando, por exemplo, sobre o impacto, né, do trabalho na sociedade atual, por exemplo. Eu tenho que saber o que está acontecendo atualmente, né? O que a pandemia, por exemplo, fez com que o meu trabalho mudasse. A visão de muitas empresas. Ontem me chamou a atenção da questão de empresas que estão vão continuar adotando o home office, né? Que foi produtivo, foi legal, econômico, certo? Então, essa questão de trabalhar em casa fez abrir a cabeça de muitas empresas para depois da pandemia continuar. Eu li isso, eu assisti a essa notícia e eu fui atrás disso. E realmente, então, eu tive várias informações sobre isso. Uns deram certo, outros não deram, o porquê, isso e aquilo, quais são os benefícios e os não benefícios, né? Porque também a gente tem que pensar que nós, quando trabalhamos fora, nós também trabalhamos numa sociedade trabalhista, né? Então, a gente tem a nossa equipe, o contato com a equipe, aquele convívio diário que a gente sempre fala que nosso trabalho é a nossa segunda família, porque muitas vezes a gente está mais, né, dentro de casa, mais dentro do trabalho do que em casa. Então, isso tudo eu vi, né, os prós e o contra, né, dessa relação de trabalhar em casa. Poxa, me interessou. Então, hoje a gente tem que estar à frente de todos os assuntos, principalmente vocês que são vestibulandos, que vão fazer o Enem, que a gente não sabe o que vai vir como tema, né? A atualidade, tudo que o Simas, eu estou falando lá do professor de atualidades da outra escola, tudo que o Silney, né? Ele falar sobre a atualidade, vocês têm que estar atentos e não se condicionar a aula dele só, tá? Vocês têm que expandir o conhecimento de vocês sobre determinados assuntos. Gente, uma dissertação com determinado tema, que você vai defender a sua tese, um tema é para todos.
mas a tese é individual, porque o que eu sei daquele tema eu vou colocar na minha redação, tá, Lucas? Olha só, você sabe desse tema, você vai falar sobre isso. O Igor sabe desse tema, mas a tese dele vai para outra direção. Gente, como eu vi coisas diferentes, tá, relacionadas àquele tema da polícia, que eu achei muito interessante. Teve gente que puxou para um outro lado, não que fugiu ao tema, mas ela conseguiu relacionar por um outro lado, não pela questão somente racial, né? Colocou outros pontos em vista, fez a contextualização, né? Compararam até com a questão da perseguição dos negros quando eles eram fujões, né? Lá na época da escravidão, até o tempo atual, compararam os policiais com o Capitão do Mato, por exemplo, que existia na época, né? E olha só a relação que fizeram a contextualização histórica. Então, tudo a gente tem que trabalhar, a gente tem que ter a informação tanto do passado, quanto para trazer para a atualidade, quanto da atualidade. Certo? Então, saber sobre, vamos lá, eu tenho sobre esse tema do impacto da sociedade na atualidade. Vamos puxar o que a contextualização me trouxe lá desse impacto, né, trabalhista. A gente pode trazer Revolução Industrial. Por que teve Revolução Industrial, que é referente ao trabalho, né? E trazer para cá, trazer para a atualidade, fazer toda essa linha de raciocínio. Então, a gente colocar todas as informações, às vezes eu percebo em alunos, na escrita, né? Eu até mandei por e-mail, não sei se chegou para vocês a resposta de algumas coisas, né? Mas eu mandei para vocês da seguinte forma: tem alunos que têm tanta informação para colocar na dissertação que embaralha, não consegue se organizar textualmente. Então fica tudo muito confuso. E a gente conseguir essa organização, a gente coloca todas as informações e depois a gente vai colocando essas informações no parágrafo. Eu acho isso relevante, eu acho isso legal, isso aqui eu posso colocar na introdução, isso aqui os meus desenvolvimentos, juntamente com a autoridade, juntamente com dados específicos, certo? Que eu posso puxar lá para minha intervenção, lá para minha conclusão, colocando a solução adequadamente, assim assado. Então, quando a gente coloca todas as informações sobre aquele assunto e consegue fazer um planejamento textual, o texto fica organizado e isso automaticamente fica muito mais fácil de você escrever. Então, vocês, de agora por diante, tentem, antes de escrever, tem gente que já quer colocar direto no papel, tem gente que escreve direto aqui no computador. Não, rabisquem, olhem o que vocês estão falando, né? Vão lá e pesquisem sobre, não fiquem apenas num site, num jornal, num ponto de vista. A gente tem que olhar num todo. A gente tem que olhar para um todo. Eu tenho várias, né? Quando a gente trabalha a reportagem, notícia, os textos jornalísticos, a gente tem vários pontos de vista. Concordam comigo? Então, nesse momento, a gente tendo todas essas informações, a gente joga num rascunho, joga num planejamento, que é diferente do rascunho. Façam esse esquema. Diferente do rascunho. Depois vocês vão rascunhar a redação de vocês, para depois vocês passarem a limpo. Mas aí eu vejo que tem gente que é afobado e quer escrever uma vez só. E não é assim. Então, por isso é que eu digo para vocês, olha só, no Enem, né? Quando a gente trabalha o aulão com os alunos, a gente costuma dizer o quê? Não façam a redação, não deixem a redação por último. Porque vocês vão estar cansados. A redação, no dia da redação, tem que ser em primeiro. Eu não digo para vocês fazer primeiro, passar limpo. Não. Rascunhar, planejar. Eu vou lá, eu vou olhar os textos motivadores, eu vou ler o texto motivador, eu vou planejar o meu texto.
lá nas folhinhas rabiscadas, vocês vão lá e vão colocar tudo que vocês sabem sobre aquele tema, tudo que vocês sabem sobre aquele assunto. E colocar tudo. E de repente já rascunhar alguma coisa. E aí o que acontece, gente? Vocês vão fazer as outras provas. Às vezes, lá dentro daquelas provas, tem alguma informação que pode ser relevante para vocês. E aí vocês já sabem o que vocês colocaram lá na redação de vocês e que vocês podem tirar ou vocês podem acrescentar. Certo? Então, por isso, façam esse passo a passo, não sejam afobados. As técnicas, olha, eu estava assistindo várias aulas, né? Várias aulas sobre esse planejamento, para eu ter uma ideia, assim, do que eu estou falando. Todos os professores falam a mesma coisa. Eu não fico só na minha opinião, eu procuro sempre opiniões, eu fui em busca, né, de outras pessoas também, para saber como é que eles colocam isso para os alunos. Então, eu estou dando as dicas do caminho certo para vocês, basta vocês seguirem. Não adianta eu falar e vocês não seguirem. Vocês têm que colocar em prática. Tá? Coloquem lá em prática todos os temas que a gente vê, que a gente for colocando, façam isso, façam a prática do planejamento, façam a prática do rascunho, façam a prática da pesquisa, porque agora vocês podem pesquisar, lá vocês não têm como pesquisar, é o que vocês sabem e ponto. Né? Aqui vocês podem buscar várias orientações de várias pessoas para vocês criarem o texto de vocês. Aí tem alunos que tiram partes de vários textos, né? Aí a gente às vezes se depara com partes de texto de alunos que são parecidas com parte de texto de outros alunos. A gente, é cópia? Não se copia. A gente se baseia para escrever. Se vocês ficarem copiando, vocês não vão ter o texto de vocês. Isso é fato. E isso vocês não vão levar só aqui, tá? Para nossa... Vocês não vão ficar só aqui. Vocês vão levar isso para a universidade, porque vocês vão escrever artigo científico, vocês vão escrever paper, vocês vão escrever monografia, várias coisas. Isso, qualquer curso que vocês vão fazer, vocês vão escrever. E o professor vai ver o que é cópia e o que é base. Né? Isso vocês vão ter. Tá? Então, vamos pegar algumas dicas. Como eu falei, são professores que me deram de instituições superiores, né? Então, óbvio que eu adaptei para vocês, mas isso vai levar para vocês para a vida, tá? Para a universidade, para o que vocês forem fazer, curso técnico, não adianta que vocês não vão fugir disso, tá? Então, vamos lá. Estratégias para uma boa escrita. Né? Apenas o bom uso da língua portuguesa não define um texto bem escrito, ou seja, escrever bem. Né? Escrever bem, a gente sabe que a gente precisa escrever bem dentro da norma da norma culta da língua portuguesa, e sem qualquer determinação, não. A gente, além da escrita, a gente tem que saber amarrar o texto e a gente tem que saber do que a gente está falando. Isso em qualquer coisa, tanto para livros, como para esses blogs, né, como eles colocam, outro canal de informação, enfim. Né, a gente tem que saber amarrar o texto junto com a linguagem. Ele deve promover a reflexão ou inspirar uma determinada ação, de acordo com o desejo do seu interlocutor. Então, eu tenho que ver para quem que eu estou escrevendo. Certo? Então, quando a gente escreve para outra pessoa, tem que ser claro. Um anúncio publicitário tem meu público-alvo, um artigo de opinião é sobre uma notícia, é para o jornal ou uma revista, eu tenho que ter
a informação necessária e o que eu vou escrever, né, para eles. Enfim, isso depende para quem. Numa dissertação, por exemplo, o meu público-alvo é o meu corretor, é ele que vai avaliar o meu texto. Então, eu tenho que escrever de forma que ele entenda. Não, eu sei o que eu estou escrevendo, certo? Mas encarar uma página em branco sem saber como organizar e expor suas ideias é um luxo que a maioria dos profissionais não pode se dar, né? Ou dos alunos, né? Os profissionais ali, porque como é universitário, ele utilizou essa expressão e eu digo para vocês, né? Então a gente tem que ter essa ideia de saber organizar o textinho de vocês. Isso não vale apenas para quem trabalha como escritor, jornalista ou professor, isso para qualquer área. Até quando a gente é um administrador, né, que a gente está dentro do nosso escritório, quando eu vou mandar um e-mail, por exemplo, eu tenho que saber para quem eu estou escrevendo e eu tenho aqui colocar em prática, colocar para aquele meu interlocutor para que ele entenda o que eu quero colocar ali, né? Primeiro, ler muito, tá? Então, essa primeira base aqui, ó, na verdade, esse meu textinho eu já guardei eu fiz para vocês e eu vou colocando aqui o que é importante, tá? Esse primeiro, vou tirar esse aqui que tá me atrapalhando. Aqui. Ó, esse primeiro ponto aqui é muito importante. Quando eu digo para vocês ler muito, pesquisar muito, ter informação, ter um léxico, vocabular. Hoje nós estávamos trabalhando na outra turma a questão da escolha lexical, né, de uma palavra. Como é que eu posso tirar, colocar, tinha um anúncio, né, que estava com uma palavra agressiva e negativa. Como é que eu posso tirar aquilo sem que tenha aquela palavra que não soe negativamente, que não tenha, né? Não tire o valor simbólico dele, o significado dele, tá? Então, isso daqui, ó, quase todo bom leitor se transforma em um bom escritor. E hoje, essa semana eu escutei de um aluno do ensino fundamental que disse assim, professora, eu tô lendo tanto nessa quarentena que eu não tinha tempo de ler, que eu percebi que na minha escrita eu melhorei bastante. Vocês têm lido? O que vocês têm feito na quarentena? Vocês pegaram um livro para ler? Vocês estão lendo o livro do vestibular? Já estão todos lidos? Façam essa reflexão. Eu li alguma coisa, eu estou lendo artigos, eu estou lendo alguma coisa para aprimorar, para enriquecer o meu vocabulário? Uma interrogaçãozinha. Eu estou fazendo isso? Porque se a gente não faz isso, a gente não consegue escrever. Não é só a linguagem, eu preciso de outras coisas. Mas se eu não tenho essa minha variação vocabular, eu não consigo mesmo. Fica difícil, tá? Outra vantagem é como passar do tempo o leitor começa a perceber se uma mensagem é transmitida com eficácia ou um texto é apenas um emaranhado de palavras sem sentido. Será que está confuso o meu texto? Eu estou tendo tantas informações, eu tenho que ter essa ideia. Eu tenho tantas informações, será que a professora vai entender o que eu estou querendo dizer? Leia para os seus pais. Leia para alguém, entre vocês, colegas. E sejam sinceros, não vão ficar bravos porque um fizer uma crítica ou outra em relação a isso. Eu fiz uma prática uma vez num colégio de uma dissertação, eu, né, embaralhei as redações e distribuí dos 2 terceirões diferentemente, né? E eu mandei eles lerem se eles entenderam o que aquela pessoa escreveu. Eu vou entender se a professora, está claro para a professora escrever, do jeito que eu escrevi, será que está claro para a professora? Será que eu não atropelei informações? Será que eu utilizei? Será que eu
será que eu coloquei, né, alguma coisa que a professora poderia, né? Enfim, ó, como leitor, o ideal é que você não apenas percorra os parágrafos, mas interaja com a mente do escritor, com a mente de quem, né, para quem você está lendo. É isso que eu estou querendo dizer, fazer essa ponte. Será que a professora vai entender? Vamos, né, eu estou usando. Identificar recursos linguísticos que se utiliza e pensar no que você faria diferente na posição dele te ajudará a moldar a sua mente. Né? Poxa, será? Vamos supor que o Gonçalves dá a redação dele para o Igor ler. Ó, Gonçalves, eu não entendi essa parte aqui, não ficou claro para mim. Eu acho que faltou isso, faltou aquilo. E vice-versa, e o Igor falar do Gonçalves. Né? Ó, Igor, eu acho que faltou algum... o que está acontecendo, alguma coisa que eu não entendi essa parte aqui, como é que a gente pode, certo? A gente tem que começar a treinar, tá? Isso aqui não é para vocês, tá? Isso aqui é para mim. Pratique a escrita criativa, né? Às vezes, trabalhar a questão da criatividade é importante dentro de uma narrativa, né? Às vezes, vou escolher uma crônica, vou escolher uma... Estou lá na UFSC que vejo o tema e a crônica, para mim, é a melhor opção. Então, use a criatividade. Professora, mas a dissertação não precisa de criatividade? Precisa. Quando você se inspira em outro texto, né, como na autoridade, por exemplo, né, que eu vou buscar uma citação de autoridade, ele buscou uma coisa que foi criativo, ele conseguiu fazer essa relação criativa dentro de uma dissertação. E isso conta a criatividade do aluno. A criatividade do aluno na intervenção do Enem conta muito, chama muita atenção. Não é criativo, ser um criativo subjetivo, né? Como a gente diz, de idealização. Não. A gente ser criativo com o que a gente tem em mãos. O que eu posso fazer, né, para eu ter essa criatividade, né? Agora eu vou para a parte do planejamento. Eu vou para a parte do planejamento em relação à intervenção. Eu vou fazer essa parte da criatividade no planejamento lá na minha intervenção. Vou buscar uma música, porque você pode fazer isso, né? Então, a gente trabalhar, usar todos os argumentos. Teve um aluno que uma vez eu corrigi da redação do Enem que usou uma fala dos Racionais, né? Que eu acho que é rapper, né? Eu não sei exatamente, eu fui buscar. Ele mencionou e eu fui buscar a letra da música depois para ver, porque eu não tenho conhecimento. Mas dizia exatamente aquilo que relacionava. Eu não vou usar isso daqui porque, né, Racionais, apologia, a gente pensa que... Não, mas às vezes esses rappers trazem muita realidade e uma realidade criativa. Isso é criatividade, tá? Vamos colocar a criatividade também no texto. Divida suas ideias em partes. Um dos maiores problemas para pessoas que vivem se perguntando como vencer a dificuldade de escrever é iniciar o seu texto, certo? Mesmo com um tema bem definido, organizar uma linha do tempo para a história, contextualização histórica, né? Essa organização da história que se quer contar não é fácil nem para escritores mais experientes, nem para quem tem o hábito de escrever, às vezes falha, certo? Mas sempre começar, por exemplo, o texto dissertativo do Enem, começar pela contextualização histórica, fica muito mais fácil de você produzir o seu texto. E hoje é um critério avaliativo. E tem gente ainda que não está fazendo isso dentro do seu texto. Para vencer esse bloqueio criativo, o ideal é idealizar o texto escrito como sua mente cria uma história, por partes. Início,
meio e fim, tá? Esqueça a ideia de linearidade e organize suas ideias de maneira aleatória. Se eu não consigo fazer esse início, meio e fim, eu vou jogando as informações de qualquer jeito. Eu vou colocando ela de qualquer jeito, em parágrafos, só que, como eu falo para vocês, é um rascunho. Vou fazer o planejamento, vou fazer o rascunho e depois eu vou escrever. Mas, às vezes, a preguiça não deixa. Concordam comigo? A gente fazer esse passo a passo. Pouco a pouco você conseguirá estruturar melhor o seu raciocínio e encontrará palavras certas para completar o texto de uma maneira que faça sentido para quem está lendo. Quando a gente olha o texto, a gente vê, não, isso aqui fica melhor aqui, fica melhor no segundo parágrafo, fica melhor no terceiro parágrafo. Opa, isso daqui é bom para um contra-argumento. A gente automaticamente vai melhorando o seu texto, tá? 4. Faça um roteiro do seu texto, ou planejamento, como eu falo para vocês, tá? Assim como as suas ideias, o seu texto também não precisa seguir uma linearidade inicialmente. A inspiração para a introdução perfeita pode surgir apenas com as ideias trazidas do corpo do texto, por exemplo, né? Antes mesmo de escrever a primeira linha, passe para o papel as informações, isso aqui é importante, passe para o papel as informações imprescindíveis para o seu artigo, para a sua dissertação, os ganchos mais interessantes para contar a sua história, contar sobre aquele assunto, os tópicos que você ainda não sabe como desenvolver. Isso daqui cabe exatamente para a dissertação. Trate o seu texto como um roteiro de um filme, o qual você não precisa gravar as cenas em sequências, mas no final terá a sua história editada de forma coerente. O final é o quê, gente? O final é o passar a limpo, tá? Mas no final terá a sua história editada de forma coerente e linear, sem deixar de cumprir o seu objetivo, que é passar uma determinada mensagem para quem está do outro lado, no caso, o corretor, o leitor, tá? A mensagem é a tese, tá? É o que você está escrevendo, é o que você quer passar, a sua ideia do que você quer passar para quem está lendo. Meu Deus, isso aqui, pesquise sobre o assunto antes de escrever. Treine. Pesquise. Eu dei o assunto, vamos pesquisar. Sobre tudo, o que é o mais supérfluo até o mais interessante, para que você seja crítico e crie aquilo que você está escrevendo. Olha aqui, não vale copiar, tá? Você tem que ter a base, certo? E eu não vou colocar uma referência apenas, eu vou colocar várias referências. Não vou me basear apenas num artigo, vou me basear em vários pontos de vista em relação àquilo que eu estou redigindo. Essa prática, além de... não vale copiar, né? Mas tirar inspiração e argumentos podem melhorar o seu. Eu posso olhar os argumentos de outras pessoas, eu posso ler vários pontos de argumentos de autoridade, de pesquisa, de estatística, de contra-argumento, né, causa e consequência, para eu me inspirar nisso. Quando eu digo para vocês assim, são técnicas que a gente repara, que a gente consegue perceber, que a gente coloca no nosso texto. Não é só ler. Às vezes tem gente que diz assim, eu leio vários livros. Não é ler por ler. A gente tem que ler e ser crítico e observar aquilo que está lendo. Não posso ler por ler. Essa prática de copiar, além de ser desonesta, né, que a gente sabe,
e também pode ser que pode não descontada lá no Enem, por exemplo, né? Fará perder a originalidade da sua escrita. Uma vez, num ponto, eu estava assim tão atucanada em fazer uma mini monografia, né, de uma disciplina do mestrado que eu fiz, e eu fui lá porque tinha que entregar no prazo, aí depois quando entregava no prazo, o professor pedia para reescrever alguma coisinha que ele não achou legal, né? Aí eu tinha mais um prazo para reescrever, e enquanto isso eu ia ganhando tempo. E eu coincidiu com algumas coisas da escola no final do ano, assim, aquela loucura de final de ano de escola, e mais a questão da disciplina do mestrado. E aí o que aconteceu? Que eu copiei um trecho de uma pesquisa que eu fiz, pois o professor disse assim, esse texto não é seu. Ele percebeu o recorte do meu texto, reescreva toda a sua pesquisa. Claro que eu tive tempo, aí ele dá mais um tempo para eu reescrever, e eu tive que reescrever. A gente percebe. Quando a gente está escrevendo, a gente quer ter aquilo dali escrito, mas quem lê percebe, tá? E por conta dessa autenticidade, a gente perde autenticidade, criatividade, né? Então, a gente perde tudo, porque não é o teu texto, né? Sites de busca, monografias, revistas, livros. Olha, quando eu escrevi a minha dissertação, o meu artigo científico lá da graduação, eu que ia ser publicado, eu li vários artigos anteriormente. E quando vocês forem escrever também, gente, leiam várias dissertações que vocês puderem, né, procurem aí na internet, eu acho que deve ter bastante coisa escrita aí de alunos que tiraram nota 1000, que não tiraram nota, para vocês verem qual o caminho que ele utilizou, tá? Às vezes vocês podem levar como um exemplo, né? O mais importante é que essas fontes sejam confiáveis, né? Ou você corre de passar informações erradas para o leitor e automaticamente perder a credibilidade dele. Foi o que o meu orientador ainda. Queimei meu filme com o meu orientador. Ó, crie uma persona para o seu texto. O que é uma persona? Que aqui ele fala a persona quer dizer algo pessoal, né? É teu. Quando eu falo em credibilidade, escrever o meu, aqui serve para vários textos, né? Que eu estou colocando aqui para vocês. Mas para a dissertação é o teu texto, tá? Essa é o que eu quis colocar aqui, ó. Esse ponto eu nem ia colocar, mas eu quis colocar pela essa questão aqui, ó. A questão das gírias, as expressões coloquiais, a linguagem infantilizada, né? Infantilizada que a gente vê lá do ensino, quando eu vejo vocês do ensino médio, eu quero linguagem de ensino médio. Quando eu falo lá do fundamental, eu quero, né? A linguagem vai ser, os critérios são diferenciados. Né? Eu não vou corrigir da mesma forma, não tem o mesmo critério de vocês ao corrigir um texto da opinião de um aluno de sexto ano. Não posso. Vocês já estão no final. Vocês já têm uma carga de conhecimento apropriada para escrever um texto. Né? E quando vocês utilizam isso daqui, ó, a popularidade, a questão das gírias ou expressões populares, né, que não estejam entre aspas, porque às vezes vocês só querem mencionar para fazer uma comparação, alguma coisa, aí como eu falo para vocês, colocarem entre aspas, certo? E aí, para o corretor ver que você sabe, para ele que você sabe que é uma linguagem coloquial, que você não está colocando ou infantilizando a sua redação, tá? Dificilmente, óbvio, né? Não vai atrair o corretor, certo? Eu quis colocar isso daqui só por causa desse pontinho aqui, tá? Agora, preze pela simplicidade. Eu falo tanto isso, é o último, tá? Ponto. E eu falo muito isso para vocês, não falo? Eu falo tanto isso, a linguagem simples e correta.
contextualizada, colocada adequadamente dentro do texto de vocês. Tem gente que utiliza conjunções assim, ó, que nem cabe dentro. Mais uma vez eu vou falar, né? Cuidado com usar essa conjunção descarte aí, tá? Cuidado, as pessoas que gostam de utilizar isso. Tem gente que está usando de modo inadequado. Usem vocês acham que a professora não está lendo as redações de vocês? Eu leio, né? Eu leio, eu paro, eu vejo, só não tenho tempo de ficar anotando tudo. Mas eu fico com aquilo na minha cabeça para falar para vocês. Eu não vou falar da pessoa específica, mas eu vou falar de um modo geral. Tá? Então, cuidado ao usar essa conjunção, que tem gente que está usando. Tem gente que usa adequado, não estou dizendo. Mas tem gente, descarte isso, descarte aquilo. Gente, nós temos as conjunções variáveis simples necessárias para uma boa escrita dissertativa a nível de ensino médio. Né? Então, utilizem o que vocês aprendem com a Fábio, utilizem o que vocês aprendem comigo em relação às conjunções e os sentidos, o básico e o simples, que amarrem, que façam com que o seu texto seja coerente. Não precisa utilizar palavras rebuscadas. Escreva parágrafos curtos e frases curtas. Lembram lá que eu falo para vocês os períodos? Coloquem no mínimo 2 períodos e máximo de 3 períodos em cada parágrafo. É curto, são parágrafos curtos. Não se estendem, porque o que acontece? Numa introdução, principalmente, vocês colocando lá, vocês podem colocar mais de uma ou duas ideias, mais de 2 ideias, e que depois vocês não vão desenvolver lá no texto de vocês e fica um texto quebrado. Então, mencionem uma ideia central ali, um tópico frasal ali, que vocês vão desenvolver lá no texto de vocês. Tá? Utilize a pontuação como pausa nas ideias. Quebre a linearidade com listas ou intertítulos, que não é o caso de vocês, né? Seja direto e não deixe aqui na questão de um texto dissertativo, o clímax para depois, para o final, né? Ou, enfim, pode ser que seu leitor sequer chegue lá. Então, assim, ó, às vezes o teu texto não vai até o final, né? Lembram quando eu falo para vocês assim, ó, quando o professor está lendo a redação de vocês, chega lá no final e lembra exatamente daquilo que ele escreveu durante todo o texto dele no início, é porque o texto está bem coerente e está bem alinhado. Caso contrário, o professor se perde, ele vai lá buscar, vai buscar aqui, busca ali, busca lá, os referenciais não estão de acordo, né? Os pronomes não estão de acordo, faltou lá um referencial assim assado, ele vai buscar, né? Ele vai se perder. Então, automaticamente, ele se perde, né? E aí a gente vê que não está coerente o texto de vocês. Então, essas são as dicas que eu procurei trazer para vocês, que eu guardei até para mim, né? Porque o original, né? Que eu adaptei para vocês. O original eu guardei para mim para poder eu escrever depois, né? Os meus textos. Para eu não esquecer, faz tanto tempo que eu não escrevo, né? Para eu não esquecer a minha escrita. Certo, gente?